Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra
aprendi com Deus é amor. Tá lá, 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 pam, pam. Palavrinha só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 pam. Vai. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Há muitas almas para salvar. Amém. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei. E o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar.
escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E nós vamos ficar aqui, nós vamos falar um pouquinho hoje com o tema Haverá paz no vale para mim. Vão repetir comigo? Haverá paz no vale para mim. Amém? Eu quero que vocês foquem essa palavrinha vale. Nós vamos trabalhar um pouquinho com ela hoje de uma forma simples, mas a intenção que Deus venha nos encorajar em nome de Jesus. Eu quero ler apenas um versículo que está lá em Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4, nós lemos no comecinho. Vamos ler todo mundo junto novamente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? O teu bordão e o teu cajado me protegem. Haverá paz no vale. Estava meditando sobre esta palavra. E aqui quando o salmista ele escreve porque ele tinha uma prioridade, não só uma prioridade, mas a questão por ele ser pastor, ele tem essa prioridade de estar falando isso por questão que ele era pastor de ovelhas. E as ovelhas, ela precisava sair pastar em outros pastos verdejantes. Às vezes acabava ali o pasto, a seca vinha, e o salmista, nesse caso, como pastor, né, Davi precisava conduzir as ovelhas até um outro pasto. Mas para chegar até um outro pasto verdejante, um outro pasto melhor, precisava passar muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Precisava passar por um vale escuro, onde existia duas montanhas, uma do lado do outro. Ali também existiam algumas árvores, talvez florestas, alguns perigos de predadores, perigos de bandidos. Era um lugar onde ele e as ovelhas ficavam muito vulneráveis. Então, trazendo aqui para o Salmo 23, 4, Davi fala do vale da sombra da morte. Em hebraico, essa expressão significa o vale da escuridão profunda. Então, quando nós falamos sobre vale, nós estamos falando das dificuldades da vida, dos momentos de trevas, nos momentos de incertezas, nos momentos de dor, nos momentos de luto, nos momentos de infortúnio. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque as ovelhas nem sempre estavam em pastos bons. Às vezes nós estamos no melhor momento da vida, onde o pasto é verdejante, onde ali passa um riozinho gostoso com água cristalina, refrigera a alma naquele calor. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós passamos no meio da montanha, no meio do vale. E quando nós falamos de vale, nós falamos de depressão. Onde há uma depressão, onde de repente um dia existia um caminho e hoje não existe mais. É um lugar perigoso de atravessar, não só por questão de bandido, não só por questão de predadores para as ovelhas, mas também um lugar difícil de travessia. Muitas pedras, buraco, caverna, sabe, um lugar feio, um lugar complicado de atravessar. E eu quero passar aqui algumas verdades sobre vales.
E a primeira verdade é que vales são inevitáveis e imparciais. Infelizmente, eu não peço vale para Deus. Eu não peço dificuldade para Deus. Quem que pede dificuldade? Mas é inevitável. É igual o pernilongo, vem sem chamar mesmo. Nós não pedimos as dificuldades. Eu falo para Deus, falo, Senhor, saúde cada vez mais, não só para mim, para minha família, mas também para a nossa igreja. Porque quando vocês estão no vale, passando pelo vale da sombra da morte, eu confesso que não só eu, mas a liderança da igreja sente. O que está acontecendo, Senhor? Choramos junto, como eu disse aqui. E o vale é um momento de dor, é um momento de choro, é um momento de tristeza. É o momento da calada da madrugada, da noite, aquele silêncio, aquele medo. Eu não peço vale para Deus, eu não peço momentos ruins. Você pede? Ninguém pede, gente. Mas ninguém está imune contra os vales, infelizmente. Para que as ovelhas pudessem atravessar e ter uma boa pastagem, precisava muitas vezes passar pelo vale. Vocês que moram aqui em derredor, na região, vocês sabem disso. Quem vai caçar, né? Quem entra no mato, às vezes para você passar para um outro lugar melhor, você tem que atravessar o rio. Tem que atravessar o Rio Jordão, tem que atravessar o Mar Vermelho. Para você pular de um lugar para outro, aquele lugar é gostoso fazer um piquenique, mas para chegar até lá, aí tem que subir no barranco, aí tem que descer o rio. Tem que fazer isso, fazer aquilo para chegar naquele lugar bonito lá. E a vida também é assim. A vida tem esses passeios. Às vezes você está no shopping, às vezes você está num lugar indesejado. Então ninguém está imune contra vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Ninguém está numa redoma de vidro. Ninguém recebe passe livre de problemas. Todo mundo tem problemas, pessoas boas e não tão boas. Não são uma indicação de que você necessariamente é uma pessoa má. Sabe, nós não vamos dizer para a pessoa, tá vendo, fulano está passando vale por causa disso, por causa daquilo. Pare com isso. Pare com esse julgamento, porque Jó, os amigos de Jó não sabiam que Jó estava passando por tudo aquilo. É uma luta, eu disse aqui esses dias, uma luta espiritual. Estava sendo travado na região celestial. Mas os amigos de Jó acusando Jó de pecado. Gente, então não necessariamente precisa ser uma pessoa má para passar pelo vale. Significa que você é uma pessoa. Significa que eu e você somos ser humano. E todo ser humano, infelizmente, não está imune de passar pelos vales da sombra da morte. Qual a casa que erga a mão, por favor, que não passou ainda pelo vale? Qual? Todos nós. Em Mateus 5:45, Jesus declarou: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. O ímpio quebra o braço, o justo também quebra o braço. Isso pode acontecer, tudo vai depender da forma como você vai lidar com tudo isso. Como que você enfrenta o vale, é aí que nós vamos chegar. Mas ninguém está imune aos vales. Depois de cada montanha vem um vale. Jesus foi bem realista. Em João 16:33, ele afirmou: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, gente, tem um ditado que diz assim: somente o sol e nenhuma chuva produz um deserto, e somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. Aleluia. Imagine se é só sol. Vamos para a praia, sol. Vamos lá, sol. E depois seca tudo. Você não aguenta mais. Se está tudo queimado, seca tudo, já não tem dinheiro para ir para a praia, acabou tudo. Hoje, chuva, Senhor.
Chuva, Senhor. Mas daí só chuva. Chuva, 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 chuva. Aí inunda tudo. Vira um tempo de Noé. Ô Senhor, sol, por favor. Frio, frio, frio. Quem que aguenta, gente? Então a nossa vida, ela é dirigida, ela é ditada por 4 estações. E nós vivemos essas 4 estações durante o ano. Vivemos o verão, vivemos o inverno, vivemos o outono, vivemos a primavera. Eu não sei qual estação do ano você está enfrentando. Mas só sei que muitas vezes o inverno chega. O vale da sombra da morte chega. A vida é uma mistura de tristezas. A vida é uma mistura de alegrias. A vida é uma mistura de vitórias. A vida é uma mistura de derrota. A vida é uma mistura de sucesso. A vida é uma mistura de fracassos. A vida é uma mistura de montanhas e vales. Uma hora você está lá na montanha, seguro como a águia. Nenhum predador chega. Outra hora você está lá embaixo, vulnerável, tomando tijolada de todo lado. Ao invés de você dizer muitas vezes, porque eu. Infelizmente, diante de toda essa mistura da estação, quando a gente passa por uma situação difícil, um vale, a primeira reação é sempre, porque eu? Porque eu? A pandemia, no começo, quando começou a atingir nossas famílias, começou a entrar dentro da nossa casa, quando nós começamos a perder amigos e pessoas próximas, começamos a gritar. Realmente a pandemia existe. Realmente é um vale sobre nós. Porque as pessoas estão morrendo. E estão morrendo perto de mim. Quem não se lembra quando você teve a Covid-19? Eu me lembro. Eu, graças a Deus, até hoje, não peguei. Se eu peguei, não fiquei sabendo. Mas a Joelma contraiu. E eu me lembro naquele sábado, no dia que o pastor Joca foi sepultado. A Joelma entrou em pânico à noite. Sem se alimentar. Um medo. Sabe, o medo, existe 2 tipos de medo. O medo da morte, que nós não temos, que nós sabemos que estamos com Cristo, mas nós temos o medo de como nós vamos morrer. Não fomos criados para morrer, por isso que nós temos medo de morrer. Fomos criados para viver eternamente. A essência de Deus está em nós. Somos imagem e semelhança de Deus, não fisicamente. Fisicamente você se parece com teu pai, com a tua mãe. Mas a essência de Deus, a imagem de Deus, essa imagem e semelhança de Deus, que é o amor e a eternidade, está impregnada em nós. E aí, quando entra dentro da nossa casa, nós perguntamos, por que eu? E eu respondo, você acha que você deveria ficar isento dos problemas? Que você deveria ser a única pessoa que nunca tem uma tragédia, um prejuízo, uma perda? Ao invés de dizer, porque eu, reconheça que vales vão acontecer, infelizmente. Tomar a Deus que não aconteça conosco. Já passamos por momentos difíceis, eu sei que você já passou. Talvez eu estou pregando aqui e você está pensando assim, pastor, passei por alguns momentos tão difíceis na minha vida, que eu só estou em pé pela graça de Deus, eu sei. Nós conhecemos pessoas que estão enfrentando luto, e não é fácil enfrentar o luto. Mas reconheça que vales vão acontecer. E lembre-se de que aqui não é o céu ainda. As coisas não são perfeitas aqui. Há problemas e dificuldades. Então isso é uma verdade. Eu seria um mentiroso dizer para você que se você vir para o IPI do Gramadão, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você só vai dizer, eu sou o IPI do Gramadão, porque hoje, antes eu recebia R$1.000, agora recebo 10.000. Antes eu estava com a minha saúde fragilizada, hoje eu estou forte, igual o Popeye tomando espinafre. Isso é mentira, gente. Eu sou Gramadão.
É mentira. Tem assim de gente dizendo que é de Jesus, mas não tem destaque, não tem status, não tem saúde, não tem grana, mas é de Jesus, até que a morte o separe com o nosso Jesus Evangelho. E Deus vai nos dar força para atravessar qualquer vale da vida, e isso é verdade. Venha ela qual for, seja ela qual for. Então, em primeiro lugar, as verdades sobre os vales. Mas, em segundo lugar, também, os vales são imprevisíveis. Imprevisíveis. Primeiro, né, os vales são inevitáveis e imparciais. Mas agora são imprevisíveis. Não é possível planejá-los, não é possível agendá-los, demarcá-los. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas da vida. Imagine quem que agenda vale, gente. Você agenda um vale na sua vida? Só se for o vale do patrão lá. Um par de tira-vale, um em cima do outro. Cheio de pagamento, não tem nem pagamento mais. Mas estou falando de vale. Senhor, eu quero agendar uma perseguição na minha vida. Pode ser para o ano que vem? Senhor, eu quero agendar um desemprego na minha vida. Senhor, eu quero agendar com o Senhor uma doença na minha vida. Para com isso, meu irmão. É inesperado, ninguém deseja isso. Queremos as bênçãos de Deus seja derramada sobre a vida. Senhor, agora acho que está na hora de furar o pneu do meu carro. Eu estou com tempo, o pneu já está careca. Fura agora que eu tenho tempo para trocar o pneu. Não existe isso. Eu faz... Mas já não gosto, não parece nem falar. Faz 4 anos que eu estou vindo no Gramadão, nunca furou o pneu, gente. E todo dia eu vou, Senhor, não fura pneu, Senhor, que eu detesto trocar pneu, Pai. Não gosto de pegar no macaco, Senhor. Não gosto, é pesado. Às vezes tem parafuso que enrosca, não vai, tem que pisar em cima, escapa aquele negócio, dá na canela, pelo amor de Deus. Senhor, não fura o pneu, Senhor. Você já agendou um dia para furar o pneu do seu carro? Ninguém agenda. Ninguém vai agendar sofrimento, gente. Você agenda coisa boa na sua vida. Você agenda fartura, agenda o dia de receber, agenda isso, agenda aquilo, agenda viagem. Mas vales da vida ninguém quer agendar. É tudo inesperado. Chega sem agenda. Esse que é o pior. É inesperado e é imprevisível. Segundo lugar, de onde procedem os vales? Gente, os vales podem vir de algumas fontes. Primeiro é o diabo, Satanás. Ele ama ver você no vale da sombra da morte. Ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Ele arma até ciladas para que você fique no vale e não saia mais do vale. Por isso que em 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês é o diabo. É o diabo, é o inimigo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Anda por aí como um leão que ruge diante dos vales da vida, procurando alguém para devorar. São brechas, e quando ele vê você num vale vulnerável, ele ataca. Diabo, ele quer ver a nossa derrota. Satanás ama ver você caído, cabisbaixo. Aqui não, em nome de Jesus. Sabe, você quer derrotar o diabo mesmo passando pelo vale. Você acha o quê? Jesus na cruz do Calvário. E o diabo cutucando todo mundo para passar por baixo da cruz e dizer assim, se tu realmente é filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo. Ai, que vontade que dá de descer e matar todo mundo. É ou não é? Mas Jesus ali passando pelo vale da sombra da morte. Ó Senhor, por que me desamparaste, Pai? O pecado de todos caindo sobre mim, Senhor. E o diabo lá tentando. Não, isso não pode acontecer. Não é possível. Essa pessoa passando pelo vale glorificando a Deus. Essa pessoa passando pelo vale louvando a Deus. Essa pessoa passando pelo vale e cantando. Não é possível. Mas ele quer ver sua derrota. Segundo, de onde procedem os vales? Do próprio homem, do próprio eu. Nós criamos os nossos vales. Pela nossa rebeldia, por falta de oração, por falta de comunicação com Deus.
Em Juízes, capítulo 18, verso 5, diz assim: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Consulta a Deus, para que saibamos se o teu caminho vai prosperar. Mas as pessoas não consultam a Deus e começam a fazer um monte de coisa errada. Um monte, e vai. Do jeito que vai, vai. E vão embora. Não precisa consultar a Deus. E nós criamos vales. Vales de dívidas. Não cuidamos da nossa saúde como convém. Vales de doenças. Que era para viver mais 30 anos, mas não vai viver. Por quê? Está arrebentando com o pulmão, arrebentando com o estômago, arrebentando com tudo que é demais não presta. Vales de maus pensamentos, vales de falta de imprudência, sabe, gente? Você ter pavor, fobia é uma coisa, mas você ter medo por prudência, isso faz parte. Se a rodovia aqui é 110, eu tenho que andar 110. Mas as pessoas estão se arrebentando. E a molecada empinando moto. Epa! Aí se arrebenta tudo. Aí encontra o pai e a mãe num vale chorando a perda de um filho. Por um filho desmiolado, rebelde, achando que é o que? O super-homem, homem de ferro, que a vida é imortal. Terceiro, o vale pode vir de Deus. Embora Deus não tenha prazer em nos permitir vales, isso acontece quando Ele tem um propósito. Não importa qual o vale, Ele tem um bom motivo e pode vir. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, aleluia. Aí Deus, quando Ele permite, quando realmente é dele, não pela imprudência do ser humano, e a ação de Satanás também é limitada, com certeza Deus vai nos ensinar. E mesmo que você seja prudente, imprudente, Deus também está ensinando você. Mesmo com a sua insensatez, né, insensato, melhor dizendo, Deus também está cuidando de você. Deus está trabalhando na sua vida, por causa da sua loucura. Terceiro lugar, o que fazer durante a passagem pelo vale escuro? O que nós devemos fazer? Tem receita. Glória a Deus que tem receita. Seria horrível parar a mensagem aqui. Meu Deus, o pastor falou que o vale é inevitável, é imprevisível. Meu Deus do céu, estamos lascados. Não, mas tem receita aqui. E o primeiro lugar, não desanimar, irmãos. Não desanime. Davi diz aqui: ainda que eu ande. Ainda que eu ande, ele não está dizendo ainda que eu corra, ou ainda que eu entre em pânico, ou ainda que eu pare, ou ainda que eu fuja, ou ainda que eu dê uma ré. Andar significa dar passos, passos firmes, passos conscientes através do vale. Ainda que eu ande, continue andando, prosseguindo em nome de Jesus, aleluia. Não é para entrar em depressão, não é para ficar choramingando, não importa o vale que você está passando, ainda que eu ande, continue andando. Não pare. Não pare no meio do vale e se entregue. Não pare no meio daquela escuridão e se entregue. Não pare dentro de uma caverna, lá no vale, não tenha mais coragem de sair, saia. Sabe, gente, aquele dia, já aconteceu com você, certa vez a gente estava indo para Ubatuba e pegamos uma tempestade. E essa tempestade, lá na rodovia Ayrton Senna, mas não parava. Chegou um momento que deu uma enfraquecida, mas a tempestade estava muito grande. E mesmo assim nós pegamos o carro, eu estava com outras famílias, e nós seguimos diante da tempestade e não andamos 10 km, 10 quilômetros, e veio o sol. Mudou tudo. E depois que eu andei já um tempo, olhei no retrovisor, a tempestade continuava lá atrás. E eu fiquei pensando, é para continuar. Estava voando o teto do posto. Eu saí da lanchonete, eles ficaram.
E aí eu saí da lanchonete e entrei no carro e começou a tempestade. Eu falei, eu estou lascado aqui. E a árvore começou a cair galho e eu fui para o posto. Quando eu entrei debaixo do posto, começou a voar o teto do posto. Eu falei, agora está feia a coisa. E eu não sabia para onde correr, o carro ficava assim, ó. Até que deu uma paradinha, entraram no carro, eu falei, gente, vamos seguir que aqui está mais perigoso do que na rodovia. E quando nós seguimos, logo veio o sol. E aí você vai, ainda que eu ande, continue mesmo chorando, mesmo complicado, mas continue andando, seguindo em frente. Às vezes não dá para correr, porque se correr tua perna vai travar em um buraco, numa pedra, alguma coisa vai acontecer, mas continue andando, seguindo em frente, que ela vai passar em nome de Jesus. Ela passa. Davi estava dizendo, eu vou enfrentar os vales que surgirem em minha vida. Recuse-se ficar desanimado. Não é possível rodear o vale. Não é possível passar por debaixo ou por cima do vale. Só podemos passar pelo vale. Eu queria passar por cima, mas eu não tinha avião. Estava com carro. Eu queria passar por baixo, mas não tinha submarino. Então só tinha que passar pelo vale mesmo. Sabe aquela onda que vem no mar? E aquela onda que você já está cansado de brincar, e você fala, agora eu vou fazer uma pose, daí você pula por baixo dela, e aquela onda passa. Às vezes na vida não dá para fazer isso. Tem que enfrentar a onda na cara mesmo, mas você vai indo, ó, e vai, joga um pouquinho para trás, volta um pouco e continua, e vem a onda de novo, e vai para trás. Uma hora chega, meu irmão, uma hora vem bonança, uma hora a onda para. Segundo lugar, não tenha medo. Olha só que o salmista diz, não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Não tenha medo. Talvez você diga assim, mas pastor Gerson, tem pessoas que não temeu, mas aconteceu. Mas Deus vai dar força para vencer esse luto. Deus vai dar força para atravessar o vale. Deus não dá nada que não venhamos a aguentar, meus irmãos. Você não aguenta, você não consegue, mas Deus vai nos dar força. Terceiro lugar, foque na presença de Deus e não no vale. Repita comigo, foque na presença de Deus e não no vale, porque tu está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu está comigo, aleluia. A boa notícia é que Deus está presente mesmo quando passamos por vales escuros. Se colocamos duas pessoas numa situação idêntica, numa tragédia ou numa crise, uma vai ser devastada pela situação e a outra vai ser fortalecida por causa da fé, porque Jesus é o nosso pastor, Ele está presente, aleluia. Um vai dar tiro na cabeça, um vai se enforcar e o outro será fortalecido. Essa é a diferença. Todos passam pelo vale. O ímpio quebra o braço. O cristão também. Mas a diferença é que nós sabemos lidar com tudo isso. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Outra vai ser fortalecida por causa da fé. É preciso focalizar não na circunstância, mas em Cristo. Não na situação, mas no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus. A energia humana se esgota. A resistência humana tem limite para os vales da vida. E precisamos de uma fonte maior do que nós mesmos. Eu vou repetir, precisamos de uma fonte maior do que nós mesmos. Precisamos da presença de Deus. Se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus esforços, com base no seu conhecimento, pode esquecer. Nós precisamos de uma fonte de poder maior do que nós mesmos. E o Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 29:11, conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor dos Exércitos, plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um bom futuro, aleluia. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor, aleluia.
A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do pastor. Deus está conosco. Josué 1:5. Josué, sucessor de Moisés, estava com medo, estava receoso, e Deus diz: como fui com Moisés, diante de todos os vales, diante do mar vermelho, você vai atravessar o Jordão, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mateus 28:20, lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Ele não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo. Deus não somente promete, mas nos capacita. Quando estivermos no vale, Ele promete estar presente. Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, Ele não o encobrirão. Aleluia. Tu estás comigo, Senhor, em todos os momentos. São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Não são os momentos de bonança. Não são os melhores momentos da vida. Os melhores momentos da vida você pode esquecer de Deus. Os melhores momentos da vida você bate no peito e diz que você é melhor do que aquele outro que não tem. Porque você trabalhou, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas nos momentos mais difíceis, você se coloca com o coração quebrantado diante de Deus. E como eu disse na live quinta-feira passada, é nos momentos mais difíceis que saem as melhores orações. É no vale que saem as melhores orações. Porque quando você está no alto, na montanha, é fácil, você está seguro. Mas quando você está lá embaixo e lascado, ali brota as melhores orações. O que é superficial se torna íntimo. E quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, mas queremos ser próximo de Deus. Quando você não passa pelo vale, você gosta de falar de Deus. Você até gosta de louvar. Você até gosta de estar na casa do Senhor. Mas quando você está passando pelo vale, você não só quer falar de Deus, mas você quer ter intimidade com Deus. Quando você não está passando pelo vale, você conhece o salmo do pastor. Mas quando você está passando pelo vale, você conhece o pastor do salmo. A profundidade muda. O pedido de socorro é outro. Então pode crer, meu irmão e minha irmã, pode crer. Ele está conosco nos vales, andando ao nosso lado, segurando a nossa mão e nos conduzindo em nome de Jesus. E para encerrar, confie na proteção de Deus. Confie na proteção de Deus. Antes de eu partir para esse momento, eu estava vendo um testemunho que eu já tinha ouvido uns tempos atrás. Eu não sei se eu sei falar o nome direito dele, o Horatio, alguma coisa assim, Horatio Gates Spafford. E esse homem, em 1829, 1888, ele foi compositor de um livro, de uma música maravilhosa. E o que esse homem passou, gente, pelo vale da sombra da morte, eu poderia falar de tantos homens da Bíblia, mas vou falar o exemplo desse homem. Ele que escreveu esse hino maravilhoso em 1838 a 1876. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Mas a vida desse homem foi terrível. Ele era um grande empresário. E ele perde o seu filho, ainda criança, por uma doença. Não bastasse perder o filho, houve um incêndio e ele perde quase todos os seus imóveis. Depois desse incêndio houve uma crise. E diante dessa crise, ele coloca a sua esposa e 4 filhas, que ele tinha 5, já tinha perdido um, dentro de um navio, para ir até o país de Gales, assistir um grande pregador evangelista. Ele também estava certo de ir, mas em último momento ele não pôde ir.
por questão de negócios. E ele coloca, naquela época, questão de transporte, era mais questão de navio, era bem complicada a situação. E houve um naufrágio, houve um acidente entre um navio batendo em outro, um naufrágio. Foi um dos maiores naufrágios da época, em 1800, no finalzinho da década de 1800, 1870, 80. E depois o maior naufrágio foi o Titanic, que veio a vir em 1900 e... Vocês lembram? 11, alguma coisa assim. Oi? 1914. Mas antes desse morreu mais de quase 200 e poucas pessoas. E morreu as suas 4 filhas nesse naufrágio. Ele já tinha perdido o filho. Um incêndio tinha acabado com a sua vida financeira praticamente. Estava se levantando novamente. E agora ele perde as 4 filhas nesse naufrágio. A sua esposa escreve uma carta dizendo assim, apenas 2 palavrinhas: salva sozinha. Só eu me salvei. E esse homem pega o navio para buscar a esposa do outro lado, faz a mesma travessia, onde as filhas morreram. E ele pede para o comandante do navio, eu quero que você pare mais ou menos onde as minhas filhas morreram. E diante daquele mar, o capitão do navio para mais ou menos onde aconteceu o acidente e diz, foi aqui o naufrágio. E aquele homem olhando aquele naufrágio, olhando aquele mar onde as suas filhas foram engolidas pelas águas. Brota do coração desse homem esse hino maravilhoso. Foi o único hino que ele compôs. O único hino. Ele não fez nenhum outro hino a não ser esse. No momento de dor, nos piores momentos da sua vida. E eu quero que você reflita nesse hino. De um homem que perdeu um filho e 4 filhas. E ficou juntamente com a esposa. Num luto tremendo, numa dor tremenda. E Jesus deu força para esse homem compor esse hino maravilhoso. Se passa mais doce por poder desfrutar, se adora mais forte sofrer.
palavras de Paulo: aprendi a viver contente, feliz em toda e qualquer situação. Confie na proteção de Deus. O teu bordão e o teu cajado me protegem, me consolam. Davi declara: a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado eram as duas ferramentas básicas que um pastor usava para proteger e guiar suas ovelhas. Uma vara tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em 2 das extremidades. E pastores em geral tinham grande habilidade para arremessar a vara com precisão para contra-atacar qualquer ameaça. É o nosso Jesus nos protegendo de qualquer ameaça. E com isso Deus está nos dizendo: quando você passar pelo vale, eu defenderei você, eu o protegerei, e a vara de Deus nos dará proteção. Ele não está sentado no céu, apático, indiferente. O bom pastor luta por nós. Ele é o nosso defensor e protetor. Isso é o que a vara representa. Ele é o nosso socorro bem presente. E o teu cajado me consola. O cajado era um bastão arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade. E o pastor usa o cajado para guiar, para confortar. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar uma ovelha que cai ou que se afasta. Irmãos, para concluir, todo vale serve para um propósito. Então não perca tempo. Que nós possamos aprender diante dos vales. Eu reconheço que eu me aproximei de Deus num momento, num vale da minha vida que se chama divórcio. Quando os meus pais estavam se divorciando. O meu pai é alcoólatra. Eu com 16 anos, uma briga lá em casa interminável. E nesse momento do divórcio, nesse momento da separação, que a minha mãe já não aguentava mais a situação, foi o momento que eu me aproximei de Deus. Foi um propósito de Deus, para que eu me aproximasse dele. Mesmo aqueles bem pequenos, mesmo aqueles vales inconsequentes, aquelas coisas que parecem meras irritações, elas servem para algum propósito. E Ele deseja nos transformar, Ele deseja nos amadurecer. A fé se desenvolve nos vales da vida. Que Deus venha nos desenvolver. Que você não fique se perguntando: será que Deus existe? Por que isso está acontecendo comigo? Não. Os apóstolos não foram imunes dos vales. Todos morreram praticamente com martírio. Todos sofreram, o próprio Jesus. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto ou convivência. Ele está interessado na nossa integridade. E às vezes, para desenvolver essa qualidade em nós, Ele precisa nos enviar para os vales. Só assim nós vamos aprender. Deus quer nos tornar semelhante a Jesus Cristo. E será que Jesus ficou isento de sofrimento? De forma alguma. Porque nós deveríamos ser isentos. Será que Jesus foi tentado? Sim. Será que Jesus foi mal entendido, criticado injustamente? Sim. Será que você vai ser? Não resta a menor dúvida. Jesus foi tentado, mas não caiu na tentação. Jesus sofreu todo o que sofreu, mas cumpriu a vontade do Pai. Que nós possamos cumprir a vontade do Pai. Deus não quer causar-nos mal. Será que Deus pode usar os vales para nos fazer bem? Ele pode fazer isso. Ele pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós. Deus usa os vales para nos fazer crescer. Lembra de José do Egito? Que vale que José passou? Sendo vendido pelos próprios irmãos. Mas Deus usou esse vale. A ponto de o encontro de José com seus irmãos, ele dizer assim: não fiquem tristes, não fiquem com medo, não vou fazer nada contra vocês, porque Deus me guiou até aqui. E é por isso que Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Salmo 84, 6 diz assim: Davi menciona o vale árido, o qual passando pelo vale árido, ele faz um manancial, aleluia. Que Deus venha fazer do seu vale um manancial. Oséias capítulo 2, verso 15, Oséias menciona o vale da aflição, e ele diz assim: transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança, aleluia. Que Deus transforme o vale da aflição em uma porta de esperança. Eu comecei essa pregação dizendo que depois da montanha vem o vale, mas eu quero encerrar dizendo que depois do vale vem a montanha. Amém? O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A sua presença nos sustenta. Que assim seja, que você seja fortalecido no vale ou fora do vale, mas o Senhor está com você. Amém? Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse culto, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por deixar o Salmo 23 em nossas vidas, Senhor, gravado em nosso coração. Ó Pai, obrigado por ser o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, Senhor.
E todos nós aqui de forma pessoal, na primeira pessoa, podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, Pai. E o Senhor nos protege, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão longe de Ti, aqueles que não têm, Senhor, esse conhecimento que nós temos da Tua palavra, aqueles que não têm essa fé que nós temos em Ti, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Abra o coração dessas vidas, Pai, porque no momento dos vales, nos momentos difíceis, essas pessoas vão entrar em desespero, Pai. Essas pessoas vão entrar, Senhor, em desespero total, Pai. Ó Deus, acalma o nosso coração e traga essas pessoas para nós, Senhor, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos mostrar, Senhor, que o Senhor é maior do que os vales da vida, Pai. Para que nós possamos dizer para essa pessoa que é um pastor que se interessa pelas suas ovelhas, um pastor que cuida das ovelhas, um pastor, Senhor, que conduz as suas ovelhas, um pastor que protege as suas ovelhas, um pastor, Pai, que mesmo que tenha que levar as ovelhas para o outro lado, por um pasto melhor e verdejante, ele passa pelo vale da sombra da morte, Senhor. Deus, obrigado, Pai, pelas vitórias até aqui. Obrigado, Senhor, porque passamos por alguns vales, mas valeu a pena, Pai. Passamos por outro lado. Podemos, Senhor, e pudemos, Pai, experimentar pastos verdejantes. Pudemos beber de águas tranquilas e mansas que refrigeram a nossa alma, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante dos nossos inimigos, o Senhor preparou uma mesa, Senhor. Uma mesa farta. Mesmo com os inimigos em derredor, Senhor. Mesmo com os lobos em derredor das ovelhas. As ovelhas estavam ali tranquilas, pastando. O Senhor preparou uma mesa. Porque com o Senhor estamos em segurança, Pai. Segurança aqui na terra e quando partirmos daqui no porvir, Pai. Nos unge, Senhor, com o Teu óleo, Pai. Teu óleo perfumado. Unge a cabeça, Senhor, dos Teus servos. E que a Tua bondade, que a Tua misericórdia nos acompanhe todos os dias, Pai. Que o Senhor coloque 2 anjos, Senhor, na porta de cada casa, Pai. E o nome desses anjos seja bondade e misericórdia, Pai. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida. A Tua proteção seguirão todos os dias da nossa vida, Pai. E quando for preciso corrigir as Tuas ovelhas com algumas varadas, pode corrigi-las, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. Mas também sabemos que o Senhor resgata a Tua ovelha com Teu bordão, Pai. O Senhor levanta as Tuas ovelhas, o Senhor carrega as ovelhas machucadas, Pai. Por isso, nesse momento, queremos paz no vale, Senhor. Tira todo medo, Pai. Todo medo, Senhor, toda fobia do nosso coração. E que possamos enfrentar a vida e os vales da vida, Pai, acompanhado por Ti, Senhor. Nos dá força, Pai. Se for possível, passa de nós esse cálice. Mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Prepara o nosso coração, Pai, para tudo. Fortalece, encoraja, Pai, e aumenta a nossa fé nessa noite, Pai. Agradecemos por essa palavra maravilhosa. Agradecemos pelos ministérios e louvores. Agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, da Elaine e da Jana, que nos conduziram ao louvor também, Pai. Agradecemos pelas nossas crianças.
Agradecemos, Senhor, pela ação social e diaconia, Pai, por esse trabalho maravilhoso. Agradecemos, Senhor, pelo conselho desta igreja. Agradecemos, Senhor, pela mesa de som, Senhor, mídia, Senhor, e comunicação. Agradecemos pelos irmãos que aqui estão. Agradecemos por essa comunidade. Agradecemos por essa união. Agradecemos por esse amor. Ó Deus, desvia toda a seta, Pai. Já não é fácil a vida, Senhor. Então que nós possamos enfrentar juntos e unidos, Pai, na mesma fé e no mesmo amor, Pai. Abençoa os nossos convidados, Pai. Abençoa aqueles que estão conosco, Pai. Abençoa aqueles, Senhor, que pertencem a IPI do Gramadão e outros que estão conosco hoje, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, das nossas visitas. Pai, e aquelas pessoas que estão passando no vale, Pai, como a dona Esther Molinari, como, Senhor, a nossa irmã Helena, nossa irmã Anésia, Pai, onde pudermos estar hoje orando por ela e ministrando a ceia. Também pela vida do Nozar, pela vida da Terezinha, ó Deus, pela vida de famílias enlutadas, Pai. São pessoas, Pai, que gostariam de estar aqui e muitas vezes não estão, Pai, por essas dificuldades. Que essa paz que nós estamos sentindo também possa chegar até esses corações, abençoando, ajudando e trazendo refrigério. Nos despede, Senhor, em paz para os nossos lares, com o coração calmo, Senhor, tranquilo e sereno. Nos dá uma semana abençoada debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo, e a companhia do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.